Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O ronco do motor diesel era a minha única companhia há 3 dias. 3 dias cortando o interior de Goiás, levando soja para o Porto de Santos, com o coração pesado como a carga na carroceria. Fazia 2 anos que Maria havia partido, e a cabine do Scania ainda guardava o perfume dela no banco do carona, ou talvez fosse só minha imaginação tentando preencher o vazio. A estrada GO 164 se esticava à frente, uma fita de asfalto rachado que cortava o cerrado seco. O calor de outubro batia impiedoso no para-brisa, fazendo ondas no ar quente que subiam do chão. Liguei o rádio procurando alguma música que não me lembrasse dela, mas todas me lembravam. Desliguei. Ah, maldita solidão, murmurei, ajustando o retrovisor para não ver meus próprios olhos vermelhos. Eram quase 4 da tarde quando avistei a placa. Bem-vindos a Palmital do Norte, população 8.500 habitantes. Uma cidadezinha perdida no mapa. Dessas que você passa direto se não precisar parar para combustível. Mas precisava. O ponteiro estava no vermelho e minha bexiga também reclamava. Reduzi a marcha, o caminhão roncando mais baixo conforme entrava na rua principal. Era uma dessas cidades que parecem paradas no tempo. Casas baixas, calçadas estreitas, uma igreja no alto de uma pequena colina. O posto ficava logo na entrada, um estabelecimento simples com 2 bombas antigas e um borracheiro do lado. Foi quando vi a multidão na praça, no centro da cidade, onde deveria haver apenas o coreto e os bancos de sempre, uma aglomeração inquieta se formava. Homens de chapéu, mulheres com lenços na cabeça, crianças correndo entre as pernas dos adultos. Havia algo de errado naquele ajuntamento, uma tensão no ar que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Estacionei o caminhão no posto e desci, sentindo o calor do asfalto subir pelas solas das botas. O frentista, um rapaz magro de uns 20 anos, veio ao meu encontro com os olhos baixos. "Boa tarde, seu..." Ele começou, mas sua voz morreu na garganta quando um grito ecoou da praça. Era um grito de mulher, de dor, de desespero. "O que está acontecendo ali?" perguntei, apontando para a multidão. O rapaz engoliu seco, os olhos saltando nervosos da praça para mim. É a Marina, seu." A voz dele saiu rouca. "O coronel Damasceno mandou..." Ele parou, como se as palavras pesassem toneladas. "Mandou o quê?" "Castigo público, seu." Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém escutava. Ela não conseguiu dar filho para o filho do coronel. 5 anos casada e nada. Ele está dizendo que é castigo de Deus, que mulher que não serve para dar herdeiro não serve para nada. Senti o sangue ferver nas veias. Conhecia histórias assim, do tempo em que era criança no interior de Minas. Homens poderosos que faziam a própria lei, que tratavam mulheres como gado. Pensei na minha Maria, que também não pôde me dar filhos, mas que foi a coisa mais preciosa que já tive na vida. Outro grito cortou o ar, mais agudo, mais desesperado. "E vocês vão deixar?" A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. O rapaz baixou ainda mais os olhos. "Ninguém mexe com o coronel Damasceno, seu. Ele manda na cidade toda, na polícia, no prefeito, no juiz." Sua voz era um sussurro. "Quem se mete, some." Olhei para o caminhão, depois para a praça. Podia encher o tanque e seguir viagem. Era o mais sensato. Eu não era daquela cidade, não conhecia aquela mulher. Não tinha nada a ver com aquilo. Tinha meu frete para entregar, minha vida simples na estrada, meu luto particular para carregar. Mas o grito ecoou de novo. E pela primeira vez em 2 anos, ouvi a voz da Maria sussurrando no meu ouvido. "José, você sempre soube distinguir o certo do errado. Não muda agora." Comecei a andar em direção à praça, as pernas pesadas como chumbo, o coração batendo descompassado.
O frentista correu atrás de mim. Seu, pelo amor de Deus, não se meta nisso. O senhor não conhece o coronel. Mas eu já não escutava mais nada. Só o barulho dos meus passos no calçamento irregular e a voz da Maria ecoando na minha cabeça. Faça o que é certo, José. Sempre faça o que é certo. A multidão se abriu conforme eu me aproximava. Rostos assustados se viraram para mim. Um estranho, um homem grande de barba por fazer e roupas sujas de estrada. No centro do círculo, vi finalmente a cena que mudaria minha vida para sempre. Uma jovem de uns 20 anos estava amarrada a um poste de madeira improvisado no meio da praça. O rosto inchado de tanto chorar, o vestido rasgado, os pulsos machucados pelas cordas. Ao lado dela, um homem de terno branco e chapéu panamá segurava um chicote de couro. Seus olhos pequenos e cruéis brilhavam com satisfação doentia. Coronel Damasceno, sussurrou alguém atrás de mim. O homem levantou o chicote e o abaixou com força. A corda cortou o ar com um som seco e a jovem gritou de novo, o corpo se contorcendo contra as amarras. Foi quando algo dentro de mim se rompeu. Todas as lágrimas não choradas pelos 2 anos de luto, toda a raiva engolida, toda a dor que eu carregava sozinho na estrada, se transformaram numa única coisa: fúria. Antes que pudesse pensar no que fazia, já estava correndo. Para com isso! Gritei, abrindo caminho pela multidão. Para agora! O coronel Damasceno se virou, surpreso. Seus olhos estreitaram quando me viu. Um caminhoneiro sujo e barbudo, vindo em sua direção como um touro enfurecido. Quem é você para dar ordem em minha cidade? A voz dele era fria como gelo. Parei a 2 metros dele, ofegante, os punhos cerrados. Sou alguém que não vai ficar parado vendo uma mulher ser torturada. Ele riu. Um riso gelado que fez a multidão recuar ainda mais. Torturada? Ele apontou para a jovem com o cabo do chicote. Isso aqui é justiça, forasteiro. Mulher que não cumpre seu dever merece castigo. Seus olhos brilharam com malícia. E quem se mete onde não é chamado, também merece. Foi quando 2 homens se aproximaram por trás de mim. Senti suas presenças antes mesmo de vê-los. Jagunços, capangas, homens pagos para fazer o trabalho sujo do coronel. A jovem levantou a cabeça e me olhou. Seus olhos castanhos estavam cheios de lágrimas, mas também de algo mais: esperança. Como se depois de tanto tempo no escuro, uma pequena luz tivesse aparecido. Por favor, ela sussurrou, a voz rouca de tanto gritar. Por favor, não deixem ele. O coronel ergueu o chicote de novo, o couro fazendo uma curva cruel no ar quente da tarde. Última chance, caminhoneiro. Dá meia volta e esquece o que viu. Se não... Olhei para a jovem, para seus olhos suplicantes, para o medo e o desespero estampados em seu rosto. Pensei na Maria, no que ela diria se estivesse ali. No tipo de homem que eu sempre tentei ser. Se não o quê? Perguntei, dando um passo à frente. O chicote desceu, cortando o ar em minha direção. O chicote cortou o ar como uma cobra raivosa, mas minha mão foi mais rápida. Agarrei o couro no ar, sentindo a dor queimar na palma quando o cabo se enrolou no meu punho. O coronel Damasceno puxou com força, mas eu não soltei. Solta isso, seu desgraçado! Ele berrou, o rosto vermelho de raiva. Primeiro o senhor solta ela, respondi, puxando o chicote para mim. Foi quando senti o primeiro murro nas costas. Um dos jagunços havia se aproximado por trás, um homem baixo e atarracado com cicatrizes no rosto. A dor irradiou pelas minhas costelas, mas eu não caí. 2 anos, carregando peso na estrada, subindo e descendo da carroceria, me deram músculos que esses urubus da cidade não esperavam. Girei o corpo e acertei uma cotovelada no nariz dele. Ouvi o barulho do osso se quebrando, e o sangue jorrou entre os dedos que ele levou ao rosto. Filho da puta! Ele gritou, cambaleando para trás. A multidão se agitou. Algumas mulheres gritaram.
Homens se afastaram ainda mais, formando um círculo maior ao nosso redor. Crianças choravam agarradas às saias das mães. "Mata esse desgraçado", ordenou o coronel apontando para mim com o dedo trêmulo de raiva. O segundo jagunço era maior. Alto e magro como um galho seco, mas com braços longos e mãos enormes. Ele sacou uma faca da cintura, a lâmina brilhando ao sol da tarde. Seus olhos eram frios, vazios, olhos de quem já havia matado antes. "Calma, Zé Grande", disse o coronel, um sorriso cruel se formando nos lábios. "Não mata, não. Corta ele aos poucos. Quero que ele sofra igual essa vagabunda vai sofrer." A jovem amarrada ao poste gemeu. Seus olhos não saíam de mim. Uma mistura de terror e súplica no olhar. Ela estava tentando me dizer algo, mexendo os lábios sem som, mas eu não conseguia entender. Zé Grande se aproximou devagar, a faca dançando na mão direita. Eu recuei, mantendo distância, mas sabia que o espaço ia acabar logo. A multidão formava uma parede ao nosso redor, e ninguém ia me ajudar. Ninguém ia se meter com o coronel Damasceno. "Você não devia ter vindo aqui, caminhoneiro", disse Zé Grande, a voz arrastada como quem tem tempo de sobra. "Agora vai pagar caro pela boa ação." Ele avançou com a faca, um movimento rápido e certeiro visando meu abdômen. Desviei por pouco, sentindo a lâmina rasgar minha camisa. O metal frio beijou minha pele, deixando um filete de sangue. Aproveitei o impulso dele e agarrei o pulso da mão que segurava a faca. Éramos quase da mesma altura, mas ele era magro demais, fraco demais. Passei 2 anos carregando sacos de 50 quilos. Meus braços eram como morsa. Apertei até sentir os ossos do pulso dele rangendo. Ele soltou um grito agudo e a faca caiu no chão com um ruído metálico. "Agora sim", murmurei, e acertei um soco no estômago dele. Zé Grande se dobrou, sem ar. Aproveitei e joelhei seu rosto. Desta vez, foi ele quem caiu, cuspindo sangue no chão de terra batida da praça. A multidão murmurou baixinho. Alguns pareciam impressionados, outros com medo. Crianças se esconderam atrás dos pais. "Impossível", ouvi alguém sussurrar. "Ninguém nunca bateu nos homens do coronel." Damasceno recuou alguns passos, os olhos arregalados. Pela primeira vez desde que eu chegara, havia medo em seu rosto, medo real. "Vocês!" ele gritou para a multidão. "Segurem esse desgraçado. Eu pago R$100 para quem trouxer ele aqui." Silêncio. Ninguém se mexeu. "200!" ele berrou, a voz falhando. "300!" Ainda assim, ninguém se mexeu. Vi alguns homens olharem para os jagunços no chão, depois para mim. Havia algo mudando naqueles rostos. Algo como esperança. Foi quando uma voz feminina cortou o silêncio. "Ele tá certo." Todos se viraram. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque, vestido simples mas limpo. Ela estava parada na beirada da multidão, as mãos tremendo, mas o queixo erguido. "A Marina nunca fez mal a ninguém", ela gritou, a voz ganhando força. "E todo mundo sabe que o problema não é dela." O coronel se virou para ela como uma víbora. "Cala a boca, Sebastiana. Volta para tua casa antes que eu..." "Antes que o quê?" Uma segunda voz se juntou à primeira. Era um homem mais velho, de bigode branco e roupa de trabalho. "Antes que o senhor faça com ela o mesmo que fez com a Marina?" Mais vozes se levantaram. Baixinhas primeiro, depois mais altas. A multidão começou a se agitar, mas desta vez não era de medo. Era de raiva contida, de anos de humilhação engolida. "Chega de coronel!" gritou alguém. "Liberta a menina!" gritou outro. Damasceno olhou ao redor, desesperado. Seus olhos pararam em mim e vi ódio puro ali. "Isso não vai ficar assim", ele sibilou entre os dentes. "Você não conhece com quem está mexendo. Eu tenho amigos, tenho poder. Vou acabar com você, caminhoneiro de merda." "Talvez", respondi, me aproximando da jovem amarrada. "Mas hoje não." Comecei a desatar as cordas que prendiam os pulsos dela.
Suas mãos estavam roxas, cortadas pelo sisal grosso. Quando a libertei, ela caiu de joelhos, soluçando. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada. Ajudei a se levantar. Era mais baixa do que eu pensava, magra demais, com marcas de pancadas no rosto e nos braços. Mas seus olhos tinham uma força que me lembrava da Maria. Qual é seu nome? Perguntei baixinho. Marina Santos. José, me apresentei. José Pereira. Foi quando ouvi o som que fez meu sangue gelar. Sirenes se aproximando. 2, 3 viaturas vindo pela estrada principal. O coronel tinha reforços chegando. Merda, murmurei. Damasceno ouviu as sirenes também e seu sorriso cruel voltou. Acabou a brincadeira, caminhoneiro. A polícia chegou. Ele ajeitou o Panamá na cabeça. E eles obedecem a mim, não a você. As viaturas pararam na entrada da praça. 6 policiais desceram, todos armados, todos olhando diretamente para mim. O sargento que vinha na frente era um homem gordo, de bigode aparado e uniforme suado. Sargento Benedito, disse o coronel, acenando. Chegou bem na hora. Este homem invadiu minha propriedade, agrediu meus funcionários e interferiu em questões particulares. Prende ele. O sargento olhou para os jagunços no chão, depois para mim, depois para Marina ao meu lado. Seus olhos pararam nas marcas de chicote no braço dela. E a moça? Ele perguntou, a voz neutra. A moça não é problema seu, respondeu Damasceno rispidamente. Ela é casada com meu filho. Se ele quer corrigi-la, é direito dele. Foi quando Marina fez algo que ninguém esperava. Ela se afastou de mim e caminhou até o sargento, a cabeça erguida apesar dos ferimentos. Sargento Benedito, disse ela, a voz tremendo, mas firme. Eu quero fazer uma denúncia. O coronel deu uma risada seca. Denúncia? Do que, mulher? Marina respirou fundo e olhou ao redor da praça, para as dezenas de rostos que a observavam. Algumas mulheres tinham lágrimas nos olhos. Homens cerravam os punhos. Denúncia de tortura, de cárcere privado e... Ela hesitou, depois continuou mais alta. E de falsificação de documentos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Até as cigarras pararam de cantar. O quê? O coronel deu um passo à frente. Que conversa é essa de falsificação? Marina enfiou a mão no bolso do vestido rasgado e tirou um envelope amarelado, todo amassado. Os exames médicos, coronel. Os verdadeiros. Sua voz agora era clara como cristal. Os que o senhor escondeu há 5 anos. Os que provam que o problema não é meu. Nunca foi meu. Damasceno ficou branco como cal. Seus olhos fixaram no envelope como se fosse uma cobra venenosa. Onde você arranjou isso? Sua esposa me deu, disse Marina, e um murmúrio chocado percorreu a multidão. Antes de morrer, ela me disse que guardou uma cópia durante todos esses anos, esperando o momento certo. O coronel cambaleou como se tivesse levado um soco. Minha Dolores, ela sabia a verdade, continuou Marina, agora com a voz cada vez mais forte. Sabia que seu filho é estéril. Sabia que o senhor forjou meus exames para me culpar. Sabia que o senhor me torturou durante 5 anos para esconder a impotência da família. O envelope passou de mão em mão até chegar ao sargento Benedito. Ele abriu com dedos trêmulos e leu o conteúdo. Seu rosto mudou completamente. Santo Deus, murmurou. O que foi, sargento? Perguntou alguém da multidão. Benedito ergueu os olhos para o coronel Damasceno e não havia mais submissão ali, só nojo. Os exames são claros. A mulher é fértil. Ele balançou a cabeça. E tem mais. Há um laudo psiquiátrico aqui do filho do coronel. Distúrbios mentais graves, tendências violentas. A multidão explodiu. Gritos de revolta ecoaram pela praça. Pessoas que haviam ficado caladas por anos começaram a falar ao mesmo tempo.
Eu sabia, sempre soube que havia algo errado. Quantas outras mulheres ele torturou assim? O coronel Damasceno olhou ao redor como um animal encurralado. Seus jagunços ainda estavam no chão, gemendo. A polícia olhava para ele com suspeita. A multidão se aproximava e não havia mais medo nos rostos, só raiva. Vocês não entendem. Ele começou, a voz falhando. Eu precisava proteger minha família. Minha reputação. Proteger? Marina deu uma risada amarga. Me torturando? Me humilhando publicamente? Isso é proteção? Foi quando uma pedra voou da multidão e acertou o ombro do coronel. Depois outra e outra. Parem! Gritou o sargento Benedito. Parem com isso! Mas a turba estava fora de controle. Anos de opressão jorravam como água de represa rompida. Agarrei Marina pelo braço. Vamos sair daqui, disse urgentemente. Isso vai virar linchamento. Ela assentiu e começamos a nos afastar pela beirada da praça. Mas antes que pudéssemos chegar longe, uma voz nos parou. Ei, caminhoneiro! Era o sargento Benedito correndo atrás de nós. Preciso do seu depoimento, disse, ofegante. Você foi testemunha de tudo. Olhei para Marina, depois de volta para a praça, onde o coronel Damasceno estava sendo preso pelos próprios policiais que o serviam minutos antes. Está bem, respondi. Mas primeiro, ela precisa de cuidados médicos. Marina segurou meu braço. José, ela começou, os olhos cheios de lágrimas. Por que você fez isso? Por que arriscou sua vida por uma estranha? Olhei para ela e vi a Maria. Não fisicamente, eram completamente diferentes. Mas vi a mesma força, a mesma dignidade ferida, a mesma luz que se recusava a se apagar. Porque era a coisa certa a fazer, respondi. E por quê? Porque alguém muito especial me ensinou que a gente sempre tem escolha. Pode passar direto ou pode parar para ajudar. As sirenes continuavam uivando. A multidão continuava gritando. E no meio de todo aquele caos, eu senti algo que não sentia há 2 anos. Que talvez minha vida ainda tivesse propósito. Marina apertou minha mão e pela primeira vez desde que a Maria partiu, eu não me senti completamente sozinho na estrada da vida. Mas nossa jornada estava apenas começando. A delegacia de Palmital do Norte era um prédio baixo de tijolos aparentes, com 2 celas e um ventilador quebrado que fazia mais barulho que vento. Marina estava sentada numa cadeira de plástico ao meu lado, ainda tremendo, enquanto o sargento Benedito datilografava meu depoimento numa máquina que devia ter 40 anos de idade. Então o senhor parou o caminhão só porque viu a aglomeração? Perguntou ele pela 3ª vez, os dedos pesados nas teclas. Não o parei porque ouvi os gritos, repeti, a paciência se esgotando. E quando vi o que estava acontecendo, não pude ficar parado. Marina mexeu ao meu lado e vi que ela encolhia sempre que alguém falava mais alto. Suas mãos não paravam de tremer e ela não conseguia manter contato visual por mais de alguns segundos. 5 anos de tortura psicológica deixam marcas que vão além das cicatrizes visíveis. Sargento, chamei. A moça precisa ir ao hospital. Olha o estado dela. Benedito levantou os olhos da máquina e realmente olhou para Marina pela primeira vez. Vi, quando ele registrou os hematomas no pescoço, os pulsos roxos, o corte no lábio que ainda sangrava. Tem razão, murmurou, passando a mão no bigode. Cabo Silva! Gritou para o fundo da delegacia. Um policial jovem apareceu, o uniforme impecável contrastando com o ambiente decadente. Leva a moça ao posto de saúde. Diz para o Dr. Carvalho que é urgente. Eu vou com ela, disse, me levantando. Não pode, seu José, disse Benedito, balançando a cabeça. Ainda não terminei seu depoimento. E tem mais. Preciso que fique na cidade até a audiência. Você é a principal testemunha. Senti o estômago afundar. Meu frete tinha prazo para entregar.
Se eu não chegasse a Santos até quinta-feira, perderia o contrato. E sem o contrato, não teria como pagar as prestações do caminhão. Marina percebeu minha hesitação. Vai embora, disse baixinho, sem me olhar. Você já fez demais. Não precisa se sacrificar por mim. Havia uma resignação na voz dela que me partiu o coração. Como se ela estivesse acostumada a ser abandonada. Como se esperasse que todo mundo fosse embora cedo ou tarde. Não, respondi, mais firme do que me sentia. Não vou a lugar nenhum. Ela ergueu os olhos para mim, surpresa. Mas seu trabalho... Meu trabalho pode esperar. Você não pode. O sargento Benedito observava nossa conversa com interesse. Havia algo no olhar dele, uma curiosidade que me deixou desconfortável. Cabo Silva, disse ele finalmente. Leva os dois para o posto de saúde. O caminhoneiro pode acompanhar. O posto de saúde ficava numa casa adaptada, com uma sala de espera que tinha 6 cadeiras e uma televisão velha sintonizada na Globo. O Dr. Carvalho era um homem de uns 60 anos, cabelo completamente branco, mãos delicadas de quem passou a vida cuidando de pessoas. Ele examinou Marina em silêncio, com a paciência de quem já viu muita dor humana. Eu esperava do lado de fora, ouvindo os murmúrios baixos de conversa e ocasionalmente um gemido de dor dela. Quando saíram, Marina tinha curativos no rosto e um tubinho de pomada na mão. Como ela está, doutor? Perguntei. Dr. Carvalho me olhou por um momento antes de responder. Fisicamente vai ficar bem. Algumas escoriações, hematomas que vão sumir em 1 ou 2 semanas. Ele fez uma pausa. O problema não é o corpo dela, é a alma. Como assim? 5 anos de abuso psicológico, meu jovem. Isso não sara com pomada. Ele se dirigiu a Marina. Você tem onde ficar hoje à noite? Marina baixou os olhos. Não sei. A casa onde eu morava era da família Damasceno. Eles não vão me deixar voltar. E família? Perguntou o médico. Não tenho ninguém. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Foi por isso que aceitei casar tão nova. Sua voz era quase um sussurro. Não tinha opção. Dr. Carvalho suspirou. Bem, hoje você pode ficar na casa paroquial. Padre Antônio tem um quarto extra para emergências. Foi quando uma ideia maluca me passou pela cabeça. Uma ideia que a Maria teria adorado e que me assustou pela própria audácia. Ela pode ficar no meu caminhão, disse, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar melhor. Os dois me olharam como se eu tivesse dito que ia voar. Como? Perguntou Marina. Tenho uma cama na cabine. Não é luxo, mas é limpo e seguro. Eu me virei para ela. Amanhã a gente vê o que fazer, mas hoje à noite você não fica sozinha. Marina ficou me olhando por um longo tempo. Havia medo nos olhos dela, mas também algo mais. Gratidão, talvez, ou esperança. Você nem me conhece, disse finalmente. E daí? Respondi. Você também não me conhece, e mesmo assim confiou em mim na praça. Dr. Carvalho pigarreou. Se me permitem a opinião, acho que seria bom Marina ter companhia hoje. O trauma que ela sofreu, às vezes, as noites são as piores. Saímos do posto quando o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. O Cabo Silva nos escoltou de volta ao posto onde meu caminhão estava estacionado. O frentista, que descobri se chamar Toninho, me recebeu com um sorriso largo. Seu José, ele gritou, correndo ao nosso encontro. O senhor é um herói, cara. A cidade inteira tá falando do que aconteceu. Não sou herói nenhum, resmunguei, me sentindo desconfortável com a atenção. Claro que é, insistiu Toninho. Ninguém nunca enfrentou o coronel Damasceno. Ninguém. E o senhor chegou aqui e acabou com a raça dele em 10 minutos. Marina se afastou um pouco, como se a agitação fosse demais para ela. Notei que ela fazia isso sempre que havia muito barulho ou muita gente. Mais um sinal dos anos de trauma. Toninho, chamei. Preciso abastecer e verificar o óleo. E você tem algum lugar onde a moça possa tomar um banho e trocar de roupa?
O rapaz olhou para Marina com gentileza. Tem sim, seu. Minha mãe mora ali atrás do posto. Ela pode ajudar. 1 hora depois, Marina voltou completamente transformada. Havia tomado banho, trocado de roupa, um vestido simples que a mãe do Toninho emprestou e até conseguido amarrar o cabelo. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Ainda estavam machucados, mas havia uma luz ali que não existia antes. Como se sente? Perguntei. Melhor, respondeu, e pela primeira vez desde que a conheci, ela sorriu. Muito melhor. Ajudei-a a subir na cabine do Scania. Era um espaço pequeno, mas bem organizado. Banco do motorista, banco do carona e atrás uma cama de solteiro com um colchão limpo e travesseiro. Na parede, fotos da Maria e uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Marina olhou as fotos com curiosidade. Sua esposa? Maria, confirmei. Morreu há 2 anos. Câncer. Sinto muito. Ela era uma boa mulher, forte como você. Marina tocou levemente uma das fotos. Ela era bonita. Vocês foram felizes? A pergunta me pegou de surpresa. Não era algo que as pessoas normalmente perguntavam e eu não estava acostumado a falar sobre isso. Muito felizes, respondi depois de um momento. 18 anos juntos. Não tivemos filhos, mas ela era tudo para mim. Por que ela não viajava com você? Enjoava de estrada, preferia ficar em casa cuidando da horta e dos passarinhos. Sorri com a memória. Ela dizia que alguém precisava ficar para receber as cartas. Marina se sentou na beirada da cama, as pernas balançando como uma criança. Deve ser bom ser amada assim, disse baixinho. Você nunca foi amada? Ela balançou a cabeça. Nunca. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos. Casa pegou fogo, eles estavam dormindo. Sua voz falhou. Fiquei sozinha, sem dinheiro, sem ninguém. O filho do coronel apareceu, oferecendo casamento. Disse que ia cuidar de mim. E o que aconteceu? No começo ele era gentil, mas depois que casamos, mudou completamente. Começou a me cobrar filhos desde a primeira semana. Quando não engravidei no primeiro mês, ele ficou nervoso. No 6º mês, ele me bateu pela primeira vez. Senti a raiva subir de novo, mas me controlei. E os 5 anos? Marina abraçou os joelhos, se encolhendo. Foram piores a cada dia. Médicos, exames, remédios. Quando os resultados mostraram que eu era normal, ele ficou furioso. Disse que eu estava mentindo, que estava escondendo alguma coisa. Ela limpou uma lágrima. Aí começaram os castigos. Primeiro em casa, depois na frente da família. No último ano, na frente da cidade inteira. E ninguém nunca tentou ajudar? Quem ia se meter com o coronel Damasceno? Ele mandava em tudo: polícia, prefeitura, comércio. Quem questionasse, perdia o emprego. Quem insistisse, sumia. Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, os grilos cantavam e o vento balançava as folhas dos poucos ipês que havia na cidade. Era um som pacífico que contrastava com a dor que pairava dentro da cabine. José, disse Marina finalmente. Que foi? Por que você fez isso hoje? De verdade? Pensei na pergunta. Era mais complexa do que parecia. Você me lembra a Maria, respondi, sendo honesto. Não fisicamente, mas a força que você tem, a dignidade. Mesmo depois de tudo que passou, você não desistiu. Eu quase desisti, admitiu ela. Muitas vezes, mas não desistiu. E isso que importa. Marina me olhou nos olhos pela primeira vez desde que nos conhecemos. E agora, o que vai acontecer comigo? Era uma pergunta para a qual eu não tinha resposta. O coronel estava preso, mas homens como ele têm amigos poderosos. A verdade havia sido revelada, mas isso não apagava 5 anos de sofrimento. E Marina estava sozinha no mundo, sem casa, sem família, sem perspectivas. Não sei, respondi honestamente, mas sei que você não vai passar por isso sozinha. Como pode ter tanta certeza? Olhei para a foto da Maria na parede. Por um momento,
quase pude ouvi-la sussurrando no meu ouvido. Faz a coisa certa, José. Sempre faz a coisa certa. Porque a Maria me ensinou que a gente não cruza o caminho das pessoas por acaso, disse. E você cruzou o meu por algum motivo. Marina se deitou na cama, ainda vestida, e puxou o cobertor até o queixo. Parecia uma criança tentando se esconder do mundo. José? Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela se virou para me olhar. Fazia tanto tempo que ninguém me tratava como gente, como pessoa, que eu já tinha esquecido como era. Senti um nó na garganta. Ajeitei o travesseiro para ela e cobri melhor o cobertor. Agora descansa. Amanhã a gente vê o que fazer. Apaguei a luz e me acomodei no banco do motorista, reclinando o encosto. Não era confortável, mas já havia dormido assim muitas vezes. José? A voz dela veio baixinha no escuro. Que foi? Você vai embora amanhã? A pergunta ficou suspensa no ar escuro da cabine. Lá fora, um caminhão passou na estrada, o ronco do motor se perdendo na distância. Eu podia mentir, dizer que sim, que tinha minha vida para tocar. Podia inventar uma desculpa sobre prazos e compromissos. Mas quando abri a boca, as palavras que saíram foram outras. Não sei ainda. E pela primeira vez em 2 anos, isso era verdade. Pela primeira vez desde que a Maria morreu, eu realmente não sabia qual seria meu próximo passo na estrada da vida. Na escuridão, ouvi Marina suspirar baixinho e o som pareceu levemente mais tranquilo do que antes. Como se depois de tanto tempo, ela finalmente pudesse descansar sabendo que alguém estava cuidando dela. Fechei os olhos e tentei dormir, mas minha mente estava acelerada. Pensava no frete perdido, no dinheiro que não ia entrar, nas prestações em atraso do caminhão. Pensava no coronel Damasceno e nos amigos poderosos que ele certamente tinha. Pensava em Marina, frágil e quebrada, dormindo a poucos metros de mim. E pensava na Maria, que mesmo 2 anos depois de morta, continuava me guiando pela estrada da vida. Não sabia o que o amanhã traria, mas tinha certeza de uma coisa. Minha jornada de caminhoneiro solitário havia chegado ao fim naquela tarde em Palmital do Norte. A partir de agora, eu tinha companhia. Acordei com o barulho de pneus derrapando no cascalho. Eram 4 da manhã, o céu ainda escuro como breu, e 3 carros tinham parado ao redor do meu caminhão. Homens desceram devagar, as silhuetas recortadas contra os faróis acesos. Merda, murmurei, me endireitando no banco. Marina acordou sobressaltada. O que foi? Perguntou, a voz embargada de sono. Fica quieta, sussurrei, e se esconde atrás do banco. Peguei o pé de cabra que sempre carregava debaixo do banco e abri devagar a porta da cabine. O ar da madrugada estava frio, carregado de umidade e tensão. José Pereira, uma voz saiu da escuridão. Quem quer saber? Um homem se aproximou. Alto, magro, terno caro mesmo àquela hora da madrugada. Tinha o ar de quem estava acostumado a ser obedecido. Delegado Romário, da Regional de Anápolis. Ele mostrou uma carteira rapidamente. Precisamos conversar. A essa hora, olhei ao redor. E com essa escolta toda, havia pelo menos 6 homens espalhados ao redor dos carros. Nem todos pareciam policiais. Alguns tinham a postura típica de capangas, ombros largos, cicatrizes, mãos grossas de quem quebrava coisas para ganhar a vida. É sobre os acontecimentos de ontem, disse o delegado, acendendo um cigarro. Parece que você se meteu numa situação complicada. Impediu uma tortura. Se isso é complicado para vocês, o problema não é meu. Ele deu uma risada seca. Tortura? Soprou a fumaça na minha direção. Segundo o que me relataram, houve um mal-entendido. Uma questão doméstica que você transformou em circo. Senti a raiva fervendo no peito. Mal-entendido? Questão doméstica? Apertei o pé de cabra. Vi com meus próprios olhos o coronel chicoteando aquela moça. O coronel Damasceno é um homem respeitado. Família tradicional, contribui com obras sociais,
paga impostos em dia. O delegado deu outra tragada. Já você, um caminhoneiro sem endereço fixo, sem testemunhas da sua versão dos fatos? Sem testemunhas, quase gritei. A praça inteira viu o que aconteceu. A praça inteira viu um forasteiro agredindo funcionários de uma família respeitada. Seu sorriso foi frio como gelo. Engraçado como as pessoas lembram as coisas de forma diferente quando conversam direito com elas. Um calafrio desceu pela minha espinha. Eles haviam intimidado as testemunhas. Claro que sim. Homens como Damasceno não chegavam onde chegavam sem saber como silenciar pessoas. E o sargento Benedito, ele viu os documentos. O sargento Benedito foi transferido esta noite. Questões administrativas. O delegado pisou o cigarro no chão. E os tais documentos... Bem, papéis podem ser falsificados, não é mesmo? Meu sangue gelou. Eles não estavam apenas encobrindo o caso, estavam reescrevendo a história completamente. O que vocês querem? Perguntei, embora soubesse a resposta. Simples. Você pega seu caminhão, sai da cidade e esquece tudo que imagina ter visto ontem. Ele se aproximou mais. Em troca, ninguém vai investigar suas cargas, seus documentos, sua situação fiscal. Caminhoneiro sempre tem alguma irregularidade, não é? Era chantagem pura. E eles sabiam que funcionaria com qualquer pessoa normal. Qualquer pessoa que tivesse algo a perder. E a Marina? A moça vai voltar para casa. Para o marido, onde é o lugar dela. Como esposa de um homem que a torturava. Como esposa de um membro da família Damasceno. Sua voz ficou mais dura. Uma família que tem amigos importantes no governo estadual, na Polícia Civil, no Ministério Público. Amigos que não gostam quando pessoas de fora se metem em assuntos que não lhes dizem respeito. Foi quando Marina apareceu na porta da cabine. Havia escutado tudo. Eu não vou voltar, disse, a voz tremendo mas firme. Nunca mais. O delegado olhou para ela como se fosse um inseto. Você não tem escolha, mocinha. Seu marido quer você de volta. E o que o marido quer, a esposa obedece. É a lei. Que lei? Marina desceu da cabine, ficando ao meu lado. A lei que permite chicotear mulheres na praça pública? A lei que forja documentos médicos? A lei que protege homens violentos? A lei do respeito à família tradicional. O delegado fez um sinal e 2 capangas se aproximaram. E você vai aprender a respeitá-la, quer queira ou não. Foi quando tudo aconteceu muito rápido. Um dos capangas avançou para agarrar Marina. Instintivamente me coloquei na frente dele, o pé de cabra erguido. Ele parou, mas outro veio pela minha esquerda. Pega os 2, ordenou o delegado. E não sejam delicados. O primeiro capanga era grande, mas lento. Quando ele estendeu a mão para agarrar Marina, acertei o pé de cabra no seu pulso. O barulho do osso quebrando ecoou na madrugada silenciosa. O segundo veio por trás, me agarrando pelos braços. Era forte, mas eu tinha a experiência de 2 anos carregando peso sozinho. Joguei o peso do corpo para trás, desequilibrando ele, e cravei o cotovelo nas suas costelas. Filho da puta! Ele grunhiu me soltando, mas havia mais 3 e eles vinham todos ao mesmo tempo. José! Marina gritou. Me virei e vi que 2 deles haviam conseguido cercá-la. Ela lutava, chutava, arranhava, mas eles eram muito maiores. Um deles a segurava pelos braços, enquanto o outro se aproximava com algemas. A raiva que senti foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era a raiva fria de quem briga para se defender. Era a fúria primitiva de quem protege alguém que ama. Corri para cima deles como um touro enfurecido. O pé de cabra acertou a cabeça do primeiro capanga com um som surdo. Ele caiu como um saco de batatas. O segundo largou Marina e sacou uma arma. Para! Gritou o delegado. Não mata ele! Precisamos que pareça acidente. Foi quando Marina fez algo que me surpreendeu. Em vez de fugir ou se esconder, ela pegou uma pedra do chão e arremessou na cabeça do homem armado. A pontaria foi perfeita.
Ele cambaleou, a arma voando longe. "Corre pro caminhão!" gritei. Mas antes que pudéssemos chegar à cabine, faróis iluminaram a cena. Outro carro se aproximava em alta velocidade pela estrada. "Merda!" murmurou o delegado. "Quem é agora?" O carro parou e dele saíram 3 pessoas. O Dr. Carvalho, o Padre Antônio, que eu ainda não conhecia, e, para minha surpresa, o frentista Toninho com uma câmera na mão. "Doutor!" Marina correu para ele. "Eles queriam me levar à força." "Doutor!" Carvalho olhou ao redor da cena. Os capangas feridos, as armas no chão, Marina com as roupas rasgadas de novo. "Delegado Romário", disse ele, a voz gélida. "O que significa isso?" "Questão policial, doutor. O senhor não devia estar aqui." "Questão policial?" O padre Antônio se adiantou. Era um homem de meia idade, baixo, mas com presença forte. Agredir uma vítima de violência doméstica em plena madrugada? Toninho não parou de filmar nem um segundo. Sua câmera captava tudo. Os capangas feridos, as armas, Marina chorando, eu com o pé de cabra ainda na mão. "Parem de filmar!" ordenou o delegado. "Isso aqui é uma operação oficial." "Operação oficial sem mandado?" Dr. Carvalho tirou um papel do bolso. "Sem a presença de um advogado, contra uma vítima que está sob proteção médica?" O delegado ficou branco. Como você sabia que estávamos aqui?" "O Toninho nos avisou", disse o padre. "Ele viu quando vocês chegaram e desconfiou." "Ainda bem, pelo visto." Foi quando Marina falou, a voz mais forte do que eu já havia ouvido. "Eu quero fazer uma denúncia formal. Contra o delegado Romário, contra os capangas que tentaram me sequestrar e contra quem mais estiver envolvido nessa tentativa de me silenciar." "Você não pode fazer isso", disse o delegado, mas sua voz não tinha mais a mesma firmeza. "Posso sim." Marina se endireitou, limpou as lágrimas. "E vou fazer na imprensa também. O Toninho tem tudo filmado. E eu sou testemunha", acrescentou o Dr. Carvalho, "como também é o Padre Antônio." "E eu", disse Toninho, ainda filmando, "e vou mandar esse vídeo para os jornais de Goiânia hoje mesmo." O delegado olhou ao redor como um animal encurralado. Seus capangas estavam feridos, gemendo no chão. As testemunhas eram respeitadas na cidade. E tudo estava sendo filmado. "Vocês não sabem com quem estão mexendo", disse ele, mas já estava recuando para o carro. "O coronel Damasceno tem amigos muito poderosos." "E nós também", respondeu o padre calmamente. "Na imprensa, no Ministério Público Federal, na Defensoria dos Direitos Humanos. Quer apostar quem tem amigos mais poderosos?" Os capangas se arrastaram para os carros, alguns precisando de ajuda para se levantar. O delegado foi o último a entrar, me lançando um olhar de ódio puro. "Isso não acabou", disse pela janela aberta. "Para vocês acabou", respondeu Marina, surpreendendo a todos nós. "Porque a partir de agora, o mundo inteiro vai saber a verdade sobre vocês." Os carros partiram levantando poeira, as luzes traseiras desaparecendo na estrada escura. Ficamos em silêncio por um momento, apenas ouvindo o barulho dos motores se afastando e o canto distante de um bem-te-vi anunciando o amanhecer. "Como vocês souberam?" perguntei finalmente. "O Toninho mora ali atrás do posto", explicou o Dr. Carvalho. Ouviu os carros chegando e estranhou. "Veio me acordar, eu acordei o padre e decidimos vir ver." "Ainda bem", murmurei. Marina se aproximou de mim, ainda tremendo. "José, eles iam me levar, se vocês não tivessem chegado." "Mas chegamos", disse o padre Antônio gentilmente. "E agora precisamos nos preparar. Homens como o coronel Damasceno não desistem fácil." "O que vocês sugerem?" perguntei. Dr. Carvalho trocou um olhar com o padre. "Primeiro, vamos registrar tudo oficialmente, na delegacia de Anápolis, não aqui. Segundo, vamos enviar as filmagens para todos os jornais do estado. Terceiro," ele hesitou. "Terceiro o quê?" "Vocês dois precisam sair da cidade, pelo menos até as coisas se acalmarem."
Senti o estômago afundar, fugir. Era isso que tinha sobrado para nós. Marina segurou meu braço. Não posso pedir isso de você, disse baixinho. Você já perdeu demais por minha causa. Olhei para ela, para os olhos castanhos que agora brilhavam com determinação, em vez de medo. Para o rosto machucado, mas erguido com dignidade, para a mulher corajosa que havia enfrentado seus algozes, e pensei na Maria, na promessa que fiz no leito de morte dela. Vou tentar ser o homem que você sempre viu em mim. Não perdi nada, respondi. Pelo contrário, encontrei algo que achei que tinha perdido para sempre. O quê? Um motivo para continuar na estrada. O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado. Era um novo dia. E pela primeira vez em 2 anos, eu estava ansioso para vê-lo chegar. Então vocês vão embora juntos? Perguntou o padre. Olhei para Marina. Ela assentiu devagar. Vamos, disse. Pelo menos até encontrarmos um lugar onde ela possa recomeçar a vida em paz. E se esse lugar não existir? A pergunta ficou no ar como a poeira levantada pelos carros que haviam partido. Mas a resposta veio naturalmente, sem hesitação. Então vamos continuar procurando. Juntos. Marina sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi nela desde que nos conhecemos. E naquele momento, com o sol nascendo e a estrada se estendendo infinita à nossa frente, soube que minha jornada como caminhoneiro solitário havia realmente chegado ao fim. A partir de agora, eu tinha uma nova passageira, e dessa vez era para sempre. Saímos de Palmital do Norte às 6 da manhã, quando o orvalho ainda cobria o asfalto e o sol mal despontava no horizonte. Marina estava no banco do carona, uma mochila pequena com as poucas roupas que a mãe do Toninho havia separado para ela. Era tudo que possuía no mundo agora. O motor diesel ronronava constante enquanto deixávamos a cidade para trás. No retrovisor, vi as últimas casas desaparecendo na curva da estrada. Marina olhava pela janela em silêncio e eu me perguntei o que passava pela cabeça dela. Alívio, medo, arrependimento? Para onde vamos? Ela perguntou finalmente quando já estávamos na BR-153. Primeiro para entregar minha carga em Santos, respondi. Já estou 2 dias atrasado, mas talvez ainda dê para salvar o contrato. E depois? A pergunta ecoou na cabine. Depois. Que pergunta complicada. Pela primeira vez em 2 anos, eu não sabia exatamente para onde estava indo. Não sei, admiti. Depende do que você quiser fazer. Marina ficou quieta por um longo tempo, observando o cerrado que se esticava dos 2 lados da estrada. Pequenas cidades apareciam e desapareciam como miragens. Porangatu, Niquelândia, Uruaçu. Lugares onde pessoas normais viviam vidas normais, sem coronéis tiranos ou delegados corruptos. José, disse ela de repente. Que foi? Por que você não me perguntou? Perguntou o quê? Se eu sou realmente estéril, se os documentos eram verdadeiros. Ela me olhou de lado. Você simplesmente acreditou em mim. Pensei na pergunta. Era verdade. Desde o primeiro momento, nunca duvidei da versão dela. Porque vi seus olhos, respondi. E os olhos não mentem. Como você pode ter tanta certeza? Porque conheço os olhos da dor verdadeira. Ajustei o retrovisor para não ver meu próprio reflexo. Vi esses mesmos olhos no espelho por 2 anos. Marina entendeu. Ela sempre entendia as coisas que eu não conseguia explicar direito. Como era ela? A Maria? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém nunca perguntava sobre a Maria. As pessoas ficavam desconfortáveis com o luto alheio, como se fosse contagioso. Era luminosa, disse depois de um momento. Não era a mulher mais bonita do mundo, mas quando ela sorria, parecia que o sol nascia no meio da sala. Marina sorriu levemente. Ela cozinhava? Como uma deusa. Ri com a memória. Fazia um frango com quiabo que era pecado mortal.
e doce de leite. Jesus, que doce de leite! Minha mãe também fazia doce de leite, disse Marina baixinho. Eu ficava na cozinha, vendo ela mexer o tacho, esperando lamber a colher. Que idade você tinha quando eles morreram? 16. Sua voz ficou mais baixa. Faltavam 2 meses para eu fazer 17. E não tinha outros parentes? Tinha uma tia em Brasília, irmã do meu pai. Mas ela disse que não podia me criar. Tinha os filhos dela, estava passando dificuldades. Marina encolheu os ombros. Entendo. Adolescente é carga pesada. Então você ficou sozinha. Completamente sozinha. Ela limpou uma lágrima que teimava em cair. A casa tinha hipoteca. Os poucos móveis foram vendidos para pagar dívidas. Sobrou um colchão, uma panela e 2 mudas de roupa. Senti o peito apertar. Imaginei uma menina de 16 anos, sozinha no mundo, dormindo num colchão no chão de uma casa vazia. Como você sobreviveu? Limpando casa durante o dia, servindo mesa no bar à noite. Dormia na casa das patroas quando elas deixavam, se não era na rodoviária mesmo. Por isso que aceitou o casamento. Quando o Augusto apareceu oferecendo casa, comida, segurança, parecia um presente de Deus. Ela riu amargamente. Que idiota eu fui. Você não foi idiota, disse firmemente. Você era uma criança desesperada. Qualquer um teria feito a mesma coisa. Você acha? Tenho certeza. Passamos por um posto e resolvi parar para abastecer. Marina desceu comigo, esticando as pernas. Era 12:00 e o sol estava forte. Enquanto o frentista enchia o tanque, fomos ao banheiro e compramos alguns lanches. Seu José, o frentista, um homem de uns 50 anos, me cumprimentou efusivamente. Há quanto tempo? Como vai a vida na estrada? Vai indo, seu Manuel. Não lembrava o nome do homem, mas todo frentista gosta de ser tratado como velho conhecido. Esta é a Marina, minha. Hesitei. Companheira de viagem, completou Marina, salvando minha pele. Prazer, moça bonita. Manuel sorriu largo. O seu José aqui é cliente antigo, homem sério, trabalhador. A senhora escolheu bem. Marina corou levemente, mas não corrigiu o engano. Pagamos o combustível e os lanches e voltamos para a estrada. Por que não me corrigiu? Perguntei quando já estávamos andando de novo. Corrigir o quê? Quando ele pensou que a gente era, sei lá, um casal. Marina ficou quieta por um momento, porque pela primeira vez na vida, alguém me olhou como se eu fosse uma pessoa normal, uma mulher acompanhada, respeitada, protegida. Ela olhou pela janela. Foi bom sentir isso, mesmo que por alguns minutos. Entendi. Durante 5 anos, ela havia sido vista como mercadoria defeituosa, como um fardo, como um problema a ser resolvido. Ser vista como companheira de alguém, mesmo que por engano, devia ser libertador. Marina, disse depois de um tempo. Sim? Os documentos... Você pode me contar a verdade sobre eles? Ela ficou tensa no banco. Por que quer saber? Não porque duvido de você. É que... Bem, se vamos viajar juntos, é melhor eu saber com o que estamos lidando. Marina respirou fundo. A Dolores, esposa do coronel, me procurou 3 dias antes de morrer. Ela estava com câncer, desenganada. Ela pausou. Me disse que não aguentava mais carregar aquele segredo. Que segredo? Que ela sabia desde o início que o problema não era meu. O Augusto, filho deles, tinha cachumba quando criança. Ficou estéril. Marina limpou os olhos. Mas o coronel não podia aceitar isso. A virilidade da família Damasceno não podia ser questionada. Então falsificaram seus exames. Pior que isso, os meus exames eram normais. Eles criaram exames falsos dizendo que eu era estéril e esconderam os verdadeiros. Ela tirou o envelope amassado da bolsa. Estes são os originais. A Dolores guardou uma cópia durante todos esses anos, esperando coragem para fazer a coisa certa. E ela te deu na hora da morte. Me disse que era a única forma de se redimir com Deus, que não podia morrer sabendo que eu estava sofrendo por uma mentira. Olhei para Marina com admiração renovada.
Ela havia aguentado 5 anos de tortura sabendo que era inocente, mas sem poder provar. E mesmo assim, não havia perdido a sanidade nem a dignidade. Por que não mostrou os documentos antes? Para quem? Ela riu sem humor. Para a polícia que obedecia o coronel? Para o juiz que jantava na casa dele todo domingo? Para o médico que estava no esquema desde o início? Tinha medo, terror. Ela tremeu. Se eles descobrissem que eu tinha os documentos verdadeiros, teriam me matado. Inventariam um acidente, um suicídio, qualquer coisa. Mas ontem você decidiu arriscar. Ontem eu vi um homem enfrentar o coronel Damasceno de cara limpa, sem medo, só porque era a coisa certa a fazer. Ela me olhou. Me deu coragem para fazer o mesmo. Ficamos em silêncio por um tempo. A estrada se esticava à frente, cortando plantações de soja que iam até o horizonte. Era uma paisagem bonita, mas vazia. Como minha vida havia sido nos últimos 2 anos. José, disse Marina depois de um tempo. Que foi? Você sente falta dela? Da Maria? A pergunta doeu como sempre doía. Mas desta vez, a dor não veio sozinha. Veio acompanhada de algo mais suave, mais nostálgico do que devastador. Todo dia, respondi. Mas... hesitei. Mas... ultimamente tem sido diferente. Em vez de sentir falta do que perdi, tenho lembrado do que tive. Olhei para ela rapidamente. Acho que é sua influência. Minha? Você me fez lembrar que a vida pode dar segundas chances, que as pessoas podem se salvar umas às outras. Marina ficou vermelha. Quem salvou quem? Perguntou baixinho. Era uma boa pergunta. Quem havia salvado quem naquela praça em Palmital do Norte? Eu havia tirado ela do pelourinho, mas ela havia me tirado do poço de solidão onde eu estava afundando. Acho que foi empate, respondi. Paramos para almoçar em Jataí, numa lanchonete de beira de estrada que servia comida caseira. Marina comeu como se não comesse há dias. Talvez realmente não comesse direito há muito tempo. Está gostoso? Perguntei. Delicioso. Ela sorriu. Faz tempo que não como sem medo. Medo? Na casa dos Damasceno, toda refeição era um julgamento. O Augusto ficava me olhando, esperando eu fazer alguma coisa errada para ter desculpa para me bater. Ela cortou um pedaço de carne. Desenvolveu um tique nervoso. Não conseguia mastigar sem tremer. Observei suas mãos, firmes, seguras. O tique havia desaparecido. E agora? Agora estou comendo com alguém que não quer me machucar. Ela me olhou nos olhos. É uma sensação nova. Terminamos de comer e voltamos para a estrada. O GPS mostrava que ainda faltavam 800 quilômetros até Santos. Se não parássemos muito, chegaríamos no dia seguinte pela manhã. Posso te perguntar uma coisa? Disse Marina quando já estávamos na pista de novo. Claro. O que você vai fazer depois que entregar a carga? Procurar outro frete. É assim que funciona a vida de caminhoneiro. Não, eu digo... Ela hesitou. O que vai fazer comigo? A pergunta ficou suspensa no ar-condicionado da cabine. Era a pergunta que eu vinha evitando fazer para mim mesmo desde que saímos de Palmital do Norte. Não sei, respondi honestamente. O que você gostaria de fazer? Não sei também. Ela deu uma risadinha nervosa. Nunca tive escolha antes. É estranho poder decidir. Bem, você tem tempo para pensar. Tenho medo, admitiu ela. De quê? De você se cansar de mim, de descobrir que sou um fardo. Sua voz ficou pequena. Todo mundo sempre se cansou de mim. Parei o caminhão no acostamento. Marina me olhou assustada. Por que parou? Desliguei o motor e me virei para ela completamente. Marina, me escuta bem. Você não é um fardo. Nunca foi. O que fizeram com você durante esses anos foi uma monstruosidade, mas não define quem você é. Como pode ter certeza? Porque vi quem você é de verdade. Vi quando você enfrentou o coronel na praça. Vi quando você pegou aquela pedra para me ajudar contra os capangas. Vi quando você decidiu denunciar tudo, mesmo sabendo os riscos.
Segurei as mãos dela. Essa é a Marina verdadeira, corajosa, forte, íntegra. Lágrimas desceram pelo rosto dela. E se eu não conseguir ser essa pessoa o tempo todo? Ninguém consegue ser forte o tempo todo, respondi. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas quando a gente não consegue, a gente se apoia um no outro. É assim que funciona. Como você e a Maria faziam. Exatamente como eu e a Maria fazíamos. Marina limpou as lágrimas e sorriu. Não era mais o sorriso tímido e assustado dos primeiros dias. Era um sorriso de quem estava começando a acreditar em si mesma de novo. José, que foi? Obrigada por me ajudar a lembrar quem eu sou. Liguei o motor de novo e voltamos para a estrada. O sol começava a se inclinar no céu, pintando o asfalto de dourado. Ainda tínhamos muito chão pela frente, mas pela primeira vez, desde que a Maria morreu, eu não estava ansioso para chegar ao destino. Pela primeira vez em 2 anos, estava gostando da jornada. E quando olhei para Marina no banco do carona, cabelo solto no vento da estrada, rosto relaxado observando a paisagem passar, tive uma certeza que me assustou pela intensidade. Eu não queria que essa viagem jamais terminasse, porque terminar a viagem significaria ter que decidir o que faríamos depois. Eu ainda não estava pronto para me despedir da única pessoa que havia conseguido fazer meu coração voltar a bater no ritmo certo. Na estrada, somos apenas nós dois. No destino, somos 2 pessoas com vidas diferentes, histórias diferentes, futuros incertos. Na estrada, somos livres, e enquanto ainda tivéssemos asfalto pela frente, eu ia fazer cada quilômetro valer a pena. A chuva começou quando passávamos por Ribeirão Preto, primeiro como borrifada fina que mal molhava o para-brisa. Depois, engrossando até virar uma cortina cinzenta que tornou a estrada quase invisível. Era meio da tarde, mas parecia noite de tão escuro que estava. Vai ter que parar, disse Marina, olhando preocupada pela janela. Não dá para dirigir assim. Ela estava certa. A chuva batia no para-brisa com tanta força que os limpadores não davam conta. Outros caminhões já tinham parado no acostamento, pisca-alerta ligado, esperando a tempestade passar. Encostei numa área de descanso a uns 15 quilômetros de Franca. Havia outros veículos ali, 2 caminhões, 3 carros, uma família inteira debaixo de uma marquise de posto abandonado. Todo mundo esperando o temporal amainar. Quanto tempo você acha que vai durar? Perguntou Marina. Difícil saber. Olhei o céu carregado. Pode ser 1 hora, podem ser 4. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo barulho ensurdecedor da chuva na carroceria do caminhão, como 1000 tambores tocando ao mesmo tempo. Marina se encolheu no banco. Não gosto de chuva forte, disse baixinho. Por quê? Me lembra daquela noite. Ela abraçou os joelhos. A noite que meus pais morreram. Esperei. Aprendi que quando Marina queria contar algo doloroso, era melhor deixar ela ir no ritmo dela. Estava chovendo assim, continuou ela, a voz quase engolida pelo barulho da água. Uma tempestade terrível. O fogo começou por volta das 2 da manhã. Dizem que foi curto-circuito, por causa da chuva que entrou no telhado. Você estava em casa? No quarto. Acordei com cheiro de fumaça. Ela tremeu. Quando abri a porta, o corredor já estava em chamas. Não consegui chegar ao quarto deles. Senti um aperto no peito. E eles? Meu pai havia tomado remédio para dormir. Dor nas costas de tanto trabalhar na oficina. Minha mãe... A voz dela falhou. Minha mãe era surda de um ouvido. Não ouviu os gritos. Meu Deus! Consegui sair pela janela do meu quarto. Fiquei do lado de fora, na chuva, gritando os nomes deles. As lágrimas desceram pelo rosto dela, misturando-se com o som da tempestade. Os vizinhos chegaram, os bombeiros chegaram, mas já era tarde demais. Estendi a mão e segurei a dela. Estava fria como gelo. Marina, sabe o que é pior?
Ela me olhou com olhos vidrados de dor. É que se eu não tivesse sido tão covarde, talvez tivesse conseguido salvá-los. Se eu tivesse enfrentado as chamas, se tivesse tentado chegar no quarto deles... Não, disse firmemente. Não faz isso consigo mesma. Você era uma criança. E se tivesse tentado, provavelmente teria morrido junto. Às vezes eu acho que deveria ter morrido junto, sussurrou ela. A confissão me atingiu como um soco no estômago. Soltei sua mão e me virei para ela completamente. Olha para mim, ordenei. Ela ergueu os olhos relutantemente. Seus pais não quiseram morrer naquela noite. E se eles soubessem que você ia passar pelos próximos 10 anos se culpando, se torturando, achando que deveria ter morrido também, você acha que eles ficariam felizes? Você acha que eles criaram uma filha durante 16 anos para vê-la se destruir de culpa? Marina soluçou. Mas eu os abandonei. Fugi e os deixei morrer sozinhos. Você sobreviveu, corrigi. E sobreviver não é covardia, é coragem. Seus pais se sacrificaram para que você pudesse viver, e você tem a obrigação de honrar esse sacrifício. Como? Sendo feliz, construindo uma vida que valha a pena, não se enterrando viva em culpa e remorso. Ela chorou mais forte, anos de culpa reprimida jorrando como a chuva lá fora. Abri os braços e ela se jogou no meu peito, soluçando como uma criança. Segurei ela enquanto chorava, sentindo o calor do seu corpo contra o meu, o cheiro do cabelo dela, a vulnerabilidade absoluta de alguém que finalmente tinha permissão para sentir dor. Eu sinto tanto a falta deles, murmurou contra o meu peito. Eu sei, é normal sentir. E sinto culpa por estar aqui com você, sendo feliz, como se estivesse traindo a memória deles. Afastei ela delicadamente para poder olhar em seus olhos. Marina, seus pais amavam você, mais que tudo no mundo. Então eles queriam que você fosse feliz. Queriam que você encontrasse amor, paz, um futuro bonito. Limpei as lágrimas do rosto dela com os polegares. Você não está traindo ninguém por se permitir viver. Mas e se eu não mereço? Por que não mereceria? Porque eles morreram e eu não. Porque fui covarde. Porque você é humana, interrompi. E humanos cometem erros, sentem medo, fazem escolhas difíceis em situações impossíveis. Mas isso não nos torna indignos de amor ou felicidade. A chuva continuava forte lá fora, mas dentro da cabine havia uma intimidade que não existira antes. Uma quebra de barreiras, um momento de verdade absoluta entre duas pessoas que tinham carregado dor demais por tempo demais. José, disse Marina baixinho. Que foi? Você também carrega culpa, não carrega? A pergunta me pegou desprevenido. Pisei algumas vezes. Do que você está falando? Pela Maria. Pelo que não conseguiu fazer por ela. Foi como se ela tivesse aberto uma ferida que eu pensava estar cicatrizada. Eu não sei do que você está falando. Sei que sabe. Sua voz era gentil, mas determinada. Vi como você olha as fotos dela. Não é só saudade, é culpa. Afastei dela e me recostei no banco, de repente desconfortável com a proximidade. Marina, me conta, insistiu ela. Você me ouviu. Agora é minha vez de te ouvir. Olhei pela janela. A chuva estava diminuindo um pouco, mas ainda era intensa demais para voltarmos à estrada. A Maria ficou doente de uma hora para outra. Comecei, a voz saindo rouca. Um dia estava normal, no outro estava vomitando sangue. Câncer no estômago, agressivo. Cerrei os punhos. Os médicos disseram que se tivesse sido diagnosticado antes, talvez tivesse tido chance. E você se culpa por não ter percebido antes. Eu era o marido dela, porra! Explodi. Como não percebi que ela estava doente? Como não vi os sinais? Que sinais? Ela estava mais magra, cansada. Disse que era estresse, que ia passar. Bati o punho no volante. E eu acreditei. Fui trabalhar, fiz minhas viagens, deixei ela sozinha em casa definhando e não vi. José, sabe quanto tempo ela ficou doente sozinha enquanto eu estava na estrada?
Minha voz estava quebrando. Tá 3 meses. 3 meses vomitando, perdendo peso, sentindo dor, e eu achando que era gripe. Marina segurou meu rosto com as 2 mãos, me forçando a olhar para ela. Para com isso agora mesmo. Mas é verdade. Se você tivesse o quê? Poderes de adivinhação? Sua voz era firme. José, você não é médico. E a Maria era adulta. Se ela disse que estava bem, você tinha que acreditar nela. Mas eu deveria ter insistido. Deveria ter levado ela ao médico mesmo assim. E se tivesse levado 2 meses antes, mudaria alguma coisa? O câncer ia estar menos agressivo? A pergunta me calou. Os médicos haviam dito que provavelmente não. O tipo de câncer da Maria era fulminante, genético, praticamente indetectável nos estágios iniciais. Talvez não, murmurei. Não, talvez, com certeza não. Marina segurou minhas mãos. Você cuidou dela, José. Eu vi as fotos, vi como ela sorria. Uma mulher que não é amada não sorri assim. Mas eu poderia ter feito mais. Poderia ter estado mais presente, ter trabalhado menos, poderia ter vivido a vida dela por ela. Marina balançou a cabeça. José, amor não é controle. Amor é confiança. E você confiou nela quando ela disse que estava bem. Isso é amor. Ficamos em silêncio por um momento. A chuva havia diminuído para uma garoa constante, e eu podia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Como você consegue ver as coisas tão claramente? Perguntei. Porque estou de fora. Ela sorriu tristemente. É mais fácil ver a verdade na vida dos outros do que na nossa própria. E qual é a verdade na sua vida? Que meus pais morreram num acidente terrível, e eu sobrevivi por sorte ou milagre, que não tenho culpa nenhuma disso. E que... Ela hesitou. E que talvez seja hora de parar de viver como se eu também tivesse morrido naquela noite. Olhei para ela com admiração. Em poucos dias, Marina havia passado de vítima assustada para uma mulher de uma sabedoria surpreendente. Sabe o que é estranho? Disse ela. O quê? Durante 5 anos, o Augusto me disse todos os dias que eu não prestava para nada, que era defeituosa, que ninguém nunca ia me querer. Ela me olhou nos olhos. Mas você apareceu e me mostrou o contrário. Me mostrou que eu posso ser forte, corajosa, útil. Você sempre foi essas coisas. Só precisava de alguém que soubesse enxergar. E você? Perguntou ela. Quando foi a última vez que alguém te mostrou que você é um bom homem? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um momento. A Maria. Sempre a Maria. E desde que ela partiu? Ninguém, admiti. Então deixa eu ser a primeira. Marina se inclinou e beijou minha testa. Um beijo suave, carinhoso. Você é um bom homem, José Pereira. Um homem corajoso, generoso, que arrisca a própria vida para salvar estranhos. Um homem que carrega a dor alheia como se fosse sua, que protege quem precisa de proteção. Senti os olhos marearem. Como você pode ter certeza? Porque estou aqui, viva, livre, segura, por sua causa. Ela segurou minha mão. E porque acho que estou me apaixonando por você. O mundo parou. A chuva, o vento, o barulho dos outros carros, tudo sumiu. Só existia Marina, os olhos castanhos me olhando com uma mistura de medo e coragem, esperando minha reação. Marina. Desculpa, disse ela rapidamente se afastando. Não deveria ter dito isso. É muito cedo, você ainda está de luto. Eu estou confusa. Segurei o rosto dela e a beijei. Não foi um beijo planejado, pensado, calculado. Foi instintivo, natural, inevitável. Como respirar, como o coração bater, como a chuva cair. Seus lábios eram suaves, quentes, com gosto de lágrimas e esperança. Ela tremeu contra mim, mas não se afastou. Pelo contrário, se aproximou mais, as mãos segurando minha camisa como se eu fosse desaparecer. Quando nos separamos, estávamos ofegantes. José, sussurrou ela. Eu também, disse sabendo que ela entenderia.
Também o quê? Também estou me apaixonando por você. Marina sorriu, e foi como se o sol tivesse saído no meio da tempestade. Mesmo? Desde aquele primeiro dia na praça, quando vi você amarrada naquele poste, algo dentro de mim se partiu. Acariciei o rosto dela. Não era só indignação, era reconhecimento. Reconhecimento? Como se eu estivesse te procurando a vida inteira sem saber. E a Maria? A pergunta poderia ter me assustado, me feito recuar, me enchido de culpa. Mas não fez. A Maria me ensinou a amar, respondi. E amor não é propriedade privada. Amor é algo que cresce quando é dividido. Você acha que ela aprovaria? Pensei na Maria, na mulher generosa e sábia que ela era. Acho que ela te adoraria. E acho que ficaria feliz em saber que conseguiu me ensinar a amar de novo. Marina chorou, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de uma vida que finalmente podia recomeçar. Lá fora, a chuva parou completamente. O sol começou a aparecer entre as nuvens, pintando tudo de dourado. Outros motoristas ligaram seus motores, se preparando para voltar à estrada. Mas nós ficamos ali mais alguns minutos, abraçados na cabine do caminhão. Duas pessoas feridas que haviam encontrado cura uma na outra. E agora? Perguntou Marina. Agora vamos entregar essa carga. Respondi, ligando o motor. E depois? Depois vamos descobrir juntos. Tem medo? Muito. E você? Também. Ela sorriu. Mas é um medo diferente. Não é medo de morrer, é medo de viver. Vamos viver mesmo assim? Vamos tentar. Voltamos para a estrada, sob um céu limpo, a paisagem lavada pela chuva brilhando ao sol da tarde. No retrovisor, vi um arco-íris se formando sobre as montanhas que deixávamos para trás. E pela primeira vez desde que a Maria morreu, senti que o futuro podia ser bonito de novo, diferente, mas bonito. Com Marina ao meu lado, tudo parecia possível, até mesmo a felicidade. Chegamos ao Porto de Santos no amanhecer do dia seguinte, quando a cidade ainda despertava e o cheiro salgado do mar se misturava com o diesel dos caminhões na fila para descarregar. Marina nunca tinha visto o oceano antes. Ficou grudada na janela quando passamos pela primeira vez pela orla, os olhos arregalados como uma criança. É tão grande, murmurou quase sem fôlego. Não tem fim. Impressionante, né? Sorri, observando sua reação. A primeira vez que vi também fiquei assim. Podemos ir até a praia depois que você descarregar? A forma como ela perguntou, hesitante, como se não tivesse direito de pedir nada, ainda me partia o coração. 5 anos sendo tratada como fardo deixam marcas na alma. Claro que podemos. Aliás, fiz uma pausa, pensando se devia dizer o que estava pensando. Que tal ficarmos alguns dias aqui? Marina se virou para mim, surpresa. Alguns dias? Mas você não tem que voltar para pegar outro frete? Tenho dinheiro guardado. E faz 2 anos que não tiro férias. Na verdade, nunca havia tirado férias de verdade. Sempre havia outro frete, outra entrega, outro prazo. Mas olhando para Marina contemplando o mar, percebi que havia coisas mais importantes que horários de entrega. A descarga levou 3 horas. Marina ficou esperando na cabine, lendo uma revista que comprei num camelô. Vez ou outra, eu a olhava e ela sorria para mim. Um sorriso que ainda parecia surpreso com a própria felicidade. Quando terminei a papelada e recebi o pagamento, encontrei Marina conversando com Dona Neuza, uma senhora que vendia pastéis numa barraca próxima ao portão. Essa moça sua é um amor, disse Dona Neuza quando me aproximei. Educada, respeitosa. Você escolheu bem. Marina ficou vermelha, mas não corrigiu o engano. Nos últimos dias ela havia parado de se explicar quando as pessoas assumiam que éramos um casal. Eu também. Dona Neuza estava me contando sobre uma pousadinha perto da praia, disse Marina. Diz que é barata e limpa. A Pousada da Sereia, confirmou a senhora. Minha comadre Jurema é a dona.
Pessoas direitas, trabalhadores. Ela vai tratar vocês bem. 1 hora depois, estávamos registrando numa pousada simples, a 2 quadras da praia. O quarto era pequeno, mas aconchegante. Uma cama de casal, um banheiro limpo, uma varanda com vista parcial do mar. Marina ficou parada na porta, olhando a cama. Eu posso dormir na varanda, disse baixinho, ou no chão. Não se preocupe. Aproximei-me dela devagar. Marina, olha para mim. Ela ergueu os olhos ainda assustada. A gente vai dividir a cama sim, mas só se você quiser. E só para dormir, nada mais. Pelo menos por enquanto. Segurei as mãos dela. Não vou te pressionar, não vou te forçar a nada. Você controla o ritmo, está bem? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por que você é tão paciente comigo? Porque você vale a pena. E porque... Hesitei, depois continuei. Porque eu também estou com medo. Medo de quê? De estragar tudo. De não ser o homem que você merece. De decepcionar você. Marina tocou meu rosto suavemente. José, você salvou minha vida. Como pode achar que vai me decepcionar? Porque é diferente. Salvar alguém é uma coisa. Amar alguém é muito mais complicado. Ela se aproximou e me beijou. Um beijo suave, reconfortante. Então vamos aprender juntos, com calma, sem pressa. Deixamos as malas e fomos direto para a praia. Marina tirou os sapatos assim que pisou na areia, rindo como uma criança quando os pés afundaram na areia macia. É quente! Exclamou, pulando de um pé para o outro. Espera até você colocar os pés na água. Corremos até a beira do mar. Marina hesitou quando a primeira onda lambeu seus pés, depois gritou de susto e alegria quando a água gelada tocou sua pele. Está congelando, riu, segurando meu braço para não perder o equilíbrio. Você se acostuma. Ficamos ali por 1 hora, só observando as ondas chegarem e recuarem. Marina coletava conchas, examinando cada uma como se fosse um tesouro. Havia uma leveza nela que eu nunca tinha visto antes, como se o peso de 5 anos de sofrimento estivesse finalmente sendo lavado pela espuma do mar. José, disse ela de repente. Que foi? Obrigada. Pelo quê? Por me trazer aqui, por me mostrar que o mundo pode ser bonito. Ela segurou minha mão. Eu já tinha esquecido que existiam lugares assim. Existem muitos lugares bonitos no mundo. E agora você tem tempo para conhecer todos eles. Nós temos tempo, corrigiu ela, sorrindo. Nós. A palavra soou natural, inevitável. Almoçamos numa barraca na praia. Peixe grelhado com arroz e feijão tropeiro. Marina comeu devagar, saboreando cada garfada, parando vez ou outra para olhar o mar. Em que você está pensando? Perguntei. Em como a vida pode mudar rápido. Ela me olhou. 1 semana atrás eu estava amarrada num poste esperando morrer. Hoje estou aqui na praia comendo peixe, me sentindo livre. E como é essa sensação? Assustadora. Ela riu. Mas boa, muito boa. À tarde caminhamos pela orla. Marina parou em todas as lojinhas de souvenirs, encantada com as quinquilharias. Comprei um colar de búzios para ela e quando coloquei em seu pescoço, ela se olhou no espelho da loja com um sorriso que valia mais que qualquer pagamento de frete. Está bonita? Perguntou, tocando o colar. Está perfeita. Quando voltamos para a pousada, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Tomamos banho, cada um na sua vez, respeitando os limites que havíamos estabelecido. E saímos para jantar. O restaurante que escolhemos era simples, com mesas na calçada e uma vista linda do mar. Marina pediu camarão, algo que nunca tinha experimentado, e fez caretas engraçadas ao descascá-los. Está difícil, reclamou lutando com as cascas. Deixa eu te ajudar. Sentei ao lado dela e ensinei como descascar camarões, nossas mãos se tocando no processo. Era íntimo sem ser sexual, carinhoso sem ser forçado. Assim? Perguntou ela, conseguindo descascar um inteiro. Perfeito.
O jantar se estendeu por 2 horas. Conversamos sobre tudo e nada. Sobre os sabores do mar, sobre os planos para o dia seguinte, sobre pequenos sonhos que nunca tínhamos dividido com ninguém. Sabe o que eu sempre quis fazer? Disse Marina, brincando com o colar de búzios. O quê? Aprender a dirigir. Sério? Me surpreendi. Nunca tentou? O Augusto não deixava. Dizia que mulher no volante era perigo público. Ela fez uma careta. Mas agora eu posso fazer o que quiser, não posso? Pode fazer tudo o que quiser. Você me ensinaria? A pergunta me pegou desprevenido. Ensinar Marina a dirigir significaria mais tempo juntos, mais intimidade, mais futuro. Ah, claro, respondi. Mas não no caminhão. É muito grande para começar. E num carro. Podemos alugar um. Amanhã mesmo, se você quiser. O sorriso dela iluminou toda a rua. Quando voltamos para a pousada, havia uma tensão diferente no ar. Não era desconforto, mas expectativa. 2 adultos que se amavam, dividindo um quarto, uma cama. Marina foi tomar banho primeiro. Quando saiu, estava de pijama. Uma camisola simples que Dona Jurema havia emprestado. E os cabelos úmidos caíam pelos ombros. Sua vez, disse, mas não conseguiu me olhar nos olhos. Quando saí do banheiro, ela estava na varanda, olhando o mar ao luar. Aproximei-me devagar. Não consegue dormir? Ainda não. Está tudo muito novo. Marina. Ela se virou para mim. Que foi? Se você mudou de ideia sobre dividir a cama, não tem problema. Posso dormir na cadeira ou... Ela balançou a cabeça. Não mudei de ideia. É só que... Hesitou. Só que... Faz 5 anos que eu divido cama com alguém que me via como uma coisa. Como propriedade. Sua voz ficou pequena. Tenho medo de ter esquecido como é dividir cama com alguém que me vê como pessoa. Aproximei-me mais, devagar, como quem se aproxima de um animal assustado. Quer que eu te mostre? Ela assentiu. Fui até a cama e me deitei de um lado, deixando bastante espaço. Tapei apenas a minha metade com o lençol. Vem aqui, disse suavemente. Marina se aproximou hesitante. Sentou na beirada da cama, depois se deitou devagar, mantendo distância. Agora o que faço? Perguntou como uma criança aprendendo um jogo novo. Agora você fica confortável. Se quiser se aproximar, se aproxima. Se quiser ficar aí, fica aí. Se quiser que eu segure sua mão, eu seguro. Se não quiser, não seguro. E se eu quiser um abraço? Aí você pede um abraço. José? Que foi? Posso ter um abraço? Abri os braços. Marina se aproximou devagar. Se aconchegou contra meu peito. Senti o cheiro do cabelo dela, o calor do corpo dela, o ritmo da respiração dela se acalmando aos poucos. É assim que pessoas que se amam dividem a cama? Perguntou, a voz abafada contra minha camisa. Às vezes. Cada casal é diferente. E nós? Como nós vamos ser? Era uma pergunta complexa, sobre futuro, sobre expectativas, sobre sonhos compartilhados. Vamos descobrir, respondi, com calma, no nosso ritmo. Posso ficar assim a noite toda? Pode ficar assim o tempo que quiser. Marina suspirou profundamente e senti seu corpo relaxar completamente contra o meu. José, acho que estou aprendendo a ser feliz. Como é a sensação? Estranha, boa, um pouco assustadora. Ela levantou a cabeça para me olhar. Você está feliz também? Pensei na pergunta. Feliz? Quando foi a última vez que me senti realmente feliz? Não apenas sem dor, mas genuinamente feliz? Sabe que sim? Respondi surpreso com minha própria resposta. Acho que estou feliz também. Mesmo com tudo que aconteceu, mesmo sendo diferente do que você tinha com a Maria, talvez justamente por ser diferente, acariciei o cabelo dela. A Maria me ensinou que era possível ser feliz. Você está me ensinando que é possível ser feliz de novo.
Marina sorriu e voltou a apoiar a cabeça no meu peito. Amanhã você me ensina a dirigir? Amanhã eu te ensino a dirigir. E depois vamos ver o que acontece. E se der medo? Se der medo, a gente enfrenta junto. Promete? Prometo. Ela adormeceu assim, nos meus braços, com o som das ondas entrando pela janela aberta. Fiquei acordado mais tempo, só observando-a dormir, pensando em como a vida pode surpreender a gente. Uma semana atrás, eu era um caminhoneiro viúvo e solitário, carregando dor pelo Brasil afora. Hoje, era um homem apaixonado, com uma mulher nos braços e um futuro cheio de possibilidades pela frente. Não sabia o que viria depois. Não sabia se conseguiríamos construir uma vida juntos, se Marina conseguiria superar completamente seu trauma, se eu conseguiria honrar a memória da Maria sem viver prisioneiro dela. Mas sabia uma coisa: qualquer que fosse o desafio que aparecesse, não íamos enfrentar sozinhos. E pela primeira vez em 2 anos, isso era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo. Acordei com Marina já de pé na varanda, observando o movimento da praia matinal. Era cedo, mas o sol já pintava o céu de tons dourados e o mar estava calmo como um espelho. Ela vestia a mesma camisola da noite anterior, mas agora havia algo diferente em sua postura. Mais ereta, mais confiante. Dormiu bem? Perguntei, me aproximando por trás. Ela se encostou em mim naturalmente, como se já fosse um hábito. Melhor do que em anos. Virou-se nos meus braços. E você? Também? Era verdade. Pela primeira vez, desde a morte da Maria, havia dormido a noite toda, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada com o peito apertado. José, posso te perguntar uma coisa? Claro. Ontem à noite, quando eu estava nos seus braços, você pensou nela? Na Maria? A pergunta era delicada, perigosa, mas Marina havia aprendido a fazer as perguntas certas, mesmo quando doíam. Pensei, admiti, mas não do jeito que você imagina. Como assim? Pensei nela com gratidão, por ter me ensinado a ser o tipo de homem que você merece. Segurei o rosto dela. E pensei que ela ficaria feliz em saber que consegui honrar o que ela me ensinou. Marina sorriu aliviada. Ela faz parte da nossa história também, não faz? Sempre vai fazer, mas não como uma sombra ou um fantasma, como uma bênção. Tomamos café na varanda da pousada, pão quentinho, queijo Minas, café forte e suco de laranja natural. Marina comia devagar, saboreando cada mordida, parando para observar as gaivotas que sobrevoavam a praia. Pronta para sua primeira aula de direção? Perguntei. Os olhos dela brilharam de animação. Será que vou conseguir? Tenho certeza. Alugamos um Gol branco numa locadora perto do centro. O rapaz que nos atendeu, Marcos, segundo a plaquinha no peito, olhou Marina com interesse quando expliquei que ela era iniciante. Primeira vez dirigindo? Perguntou ele. Primeira vez, confirmou Marina, um pouco tímida. Que legal, Marcos sorriu genuinamente. É uma sensação única, a primeira vez ao volante. Liberação pura. Levamos o carro para um estacionamento vazio perto da praia. Marina ficou parada ao lado do veículo, olhando-o como se fosse um dragão que precisasse domar. E se eu bater? Não vai bater. Vou estar aqui do seu lado. E se eu não conseguir? Vai conseguir. Como pode ter tanta certeza? Porque você é a mulher mais determinada que eu conheço. Abri a porta do motorista. Vem, senta aqui. Marina se acomodou atrás do volante, as mãos tremendo levemente. Mostrei onde ficavam os pedais, o câmbio, o freio de mão. Ela prestava atenção em tudo com a concentração de uma cirurgiã. Agora liga o carro, instrui. Ela girou a chave e o motor pegou no primeiro troque. Seu sorriso foi como se tivesse acabado de fazer mágica. Consegui! Essa foi a parte fácil. Ri. Agora vamos andar.
Os primeiros metros foram tensos. Marina dirigia a 5 por hora, os dedos brancos de tanto apertar o volante. Mas aos poucos foi relaxando, ganhando confiança. Acelera um pouquinho, encorajei. E se perder o controle? Não vai perder. Você tem controle de tudo. A frase teve um peso duplo e ambos percebemos. Marina olhou para mim rapidamente, depois de volta para a frente e acelerou. Isso, agora vira à direita. Passamos 1 hora no estacionamento. Marina aprendeu a fazer curvas, estacionar, dar ré. Cada manobra bem-sucedida era comemorada como uma vitória pessoal. Posso dirigir até a praia? Perguntou ela depois de dominar o básico. Acha que está pronta? Acho que sim. O trajeto até a praia foram apenas 8 quarteirões, mas Marina dirigiu como se estivesse cruzando o país. Concentrada, cuidadosa, mas cada vez mais confiante. Quando estacionamos na orla, ela desligou o motor e ficou em silêncio por um momento. Como se sente? Perguntei. Poderosa, respondeu, e a palavra saiu carregada de significado. Pela primeira vez na vida, sinto que posso ir para qualquer lugar que eu queira. Pode mesmo. Para qualquer lugar, José. Com você ou sozinha, se for preciso. A última parte me deu um aperto no peito. Ela estava certa. Agora ela poderia ir para qualquer lugar sozinha se quisesse. A pergunta que não ousava fazer era: ela ainda ia querer minha companhia? Como se lesse meus pensamentos, Marina segurou minha mão. Mas não quero ir sozinha. Quero ir com você, para todos os lugares. Almoçamos numa lanchonete na beira da praia. Marina, ainda eufórica com sua conquista, contou para a garçonete, para o casal, da mesa ao lado, para qualquer um que quisesse ouvir que havia aprendido a dirigir naquela manhã. Mas você vai me achar boba, disse ela depois de contar a história pela 5ª vez. Nunca. É a primeira coisa que faço só porque eu quis, sabe? Não porque alguém mandou, ou porque não tinha escolha, ou porque era obrigada. Eu quis aprender e aprendi. É assim que deveria ser sempre. É assim que vai ser de agora em diante. Ela mordeu o sanduíche com determinação. Vou aprender outras coisas também. Talvez informática, ou inglês, ou culinária. Tudo o que você quiser. E você? O que quer aprender? A pergunta me pegou desprevenido. Havia tanto tempo que eu só reagia à vida sem planejar, sem sonhar. Não sei, admiti. Faz tempo que não penso no que eu quero. Então pensa agora. Olhei para o mar, para Marina, para o futuro que se estendia à nossa frente como uma estrada infinita. Quero aprender a ser feliz de novo, de verdade. Não só momentos de felicidade, mas uma vida feliz. E acha que é possível? Com você? Acho que sim. À tarde, caminhamos pela praia de mãos dadas. Marina parava para examinar cada concha, cada pedra interessante. Havia uma criança nela que havia sido roubada cedo demais e agora estava ressurgindo. Foi quando meu celular tocou. Olhei o visor. Número de Palmital do Norte. Meu sangue gelou. Quem é? Perguntou Marina, percebendo minha expressão. Não sei. Número da sua cidade. Atende. Hesitei, depois atendi. Alô? Seu José? Era a voz do Dr. Carvalho. Doutor, como conseguiu meu número? O Toninho tinha anotado. Havia urgência na voz dele. Preciso falar com vocês. É importante. Aconteceu alguma coisa? O coronel Damasceno conseguiu sair da prisão. Habeas corpus. E ele... Bem, ele não está nada feliz. Senti Marina ficar tensa ao meu lado. O que ele fez? Ainda nada diretamente, mas está espalhando pela cidade que vocês roubaram documentos importantes dele. Dinheiro também. Está dizendo que vocês são criminosos procurados pela polícia. Isso é mentira. Eu sei, o padre sabe, o Toninho sabe, mas muita gente na cidade acredita. E tem mais. O quê? Ele contratou pessoas para procurá-los. Detetives particulares, pelo que soubemos.
Marina agarrou meu braço com força. Eles sabem onde estamos? Perguntei. Ainda não, pelo que sabemos. Mas é questão de tempo. Vocês precisam tomar cuidado. Fechei os olhos, sentindo o peso da realidade desabando sobre nossa bolha de felicidade. Doutor, obrigado por avisar. Seu José, vocês estão bem? Estamos, por enquanto. Se precisarem de alguma coisa, qualquer coisa, me liguem. Vamos fazer isso. Desliguei o telefone. Marina me olhava com medo nos olhos. Ele nos encontrou. Ainda não, mas está procurando. Marina se sentou na areia, de repente pálida. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Sabia que não podia durar. Sentei ao lado dela e segurei suas mãos. Escuta aqui. Não vamos deixar esse homem destruir nossa felicidade. Não depois de tudo que passamos. Mas ele tem recursos, tem poder. E nós temos a verdade. E temos um ao outro. Levantei ela da areia. Vamos voltar para a pousada, fazer as malas e ir embora. Para onde? Para longe. Bem longe. O Brasil é grande, Marina. Podemos recomeçar em qualquer lugar. E depois? Vamos ficar fugindo para sempre? Não. Vamos dar um tempo para as coisas se acalmarem. E depois vamos voltar para enfrentar isso direito. Com advogados, com imprensa, com tudo que for preciso. Marina me olhou por um longo momento. Depois, assentiu. Está bem. Confio em você. Vai dar tudo certo. Prometi, embora não tivesse certeza de nada. Voltamos para a pousada em silêncio. Marina dirigiu o carro alugado de volta à locadora, já mais segura no volante. Enquanto ela devolvia as chaves, pensei nos nossos próximos passos. Para onde íamos? O que faríamos? Como construiríamos uma vida sempre olhando por cima do ombro? Mas quando Marina voltou e segurou minha mão, soube que encontraríamos as respostas. Juntos. Pronta? Perguntei. Pronta. Ela apertou minha mão. Para qualquer lugar, qualquer coisa, desde que seja com você. Pegamos nossas malas na pousada e voltamos para o caminhão. O motor diesel ronronou quando liguei, um som reconfortante de casa e estrada. Para onde vamos? Perguntou Marina, acomodando-se no banco do carona como se nunca tivesse saído dali. Olhei para a estrada que se estendia à nossa frente, para o futuro incerto que nos esperava. Para o norte, respondi. Bem para o norte. Algum lugar específico? Não, só longe. Marina assentiu e ligou o rádio. Uma música sertaneja tocava baixinho, falando de estradas e sonhos e amores que nasceram por acaso. José? Que foi? Mesmo com tudo isso, mesmo com o medo, mesmo sem saber o que vai acontecer, eu sou feliz. Você me ensinou que é possível ser feliz mesmo na incerteza. Olhei para ela e sorri. Então valeu a pena. O quê? Parar naquela cidade. Enfrentar aqueles homens, mudar minha vida inteira. Segurei a mão dela. Valeu a pena por esse momento aqui, agora, com você do meu lado. Saímos de Santos ao pôr do sol. As luzes da cidade se acendendo atrás de nós. Não sabíamos para onde estávamos indo, nem o que encontraríamos pelo caminho, mas sabíamos uma coisa: íamos juntos. E na estrada da vida, às vezes, isso é tudo que importa. A jornada estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Mas desta vez não era a jornada de um caminhoneiro solitário carregando dor pelo Brasil afora. Era a jornada de duas pessoas que se encontraram no momento exato em que mais precisavam e que decidiram que o amor vale mais que a segurança, que a coragem vale mais que o conforto e que juntos podem enfrentar qualquer tempestade que aparecer na estrada. O horizonte se estendia infinito à nossa frente, cheio de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia luminoso como o mar de Santos ao amanhecer. Não importava o que viesse pela frente, íamos enfrentar juntos.